Eu quero te convidar para abrir a palavra do Senhor num texto tão conhecido por todos nós, alguns com certeza o sabem de cor. João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16. E é uma só voz, nós vamos ler ou falar esse versículo, com certeza conhecido por muitos. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe agora no momento de meditação de sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Esse é um dos primeiros versículos que nós aprendemos na igreja. Me lembro quando criança já tinha esse versículo decorado e me acompanha até hoje, com certeza acompanha muitos dos irmãos aqui, porque fala exatamente sobre a missão de Jesus, o propósito de Deus, de salvação para o seu povo. E é por isso que nós estamos aqui reunidos nessa manhã, celebrando mais uma vez o Natal de Jesus. O Natal de Jesus que fala sobre este amor, esse amor que se encarna, esse amor que assume a nossa forma, que veste pele humana e que é a expressão maior do amor de Deus pelo seu povo. Eu quero pensar nesse texto a partir do final dele. Quero que você acompanhe comigo. O texto termina dizendo: mas tenha vida eterna. Difícil para nós imaginarmos algo eterno, sendo nós tão limitados, tão pequenos e tão frágeis. Mas precisamos pensar que durante o tempo todo, durante todo o tempo, estaremos na presença do nosso Deus, num lugar onde o tempo já não mais fará diferença alguma. Num lugar onde as horas não serão mais contadas, num lugar onde a nossa vida, a nossa fragilidade, a nossa limitação não se farão mais presentes. Aqui sim, aqui nós continuamos limitados, aqui nós continuamos frágeis. Agora nós pensamos em pouco tempo, agora nós pensamos na nossa existência, como a própria palavra de Deus nos diz, numa expressão de um breve tempo, que logo passa. Nós somos como a neblina que se dissipa brevemente, mas um dia viveremos a plenitude das promessas de Deus, e estaremos então com Ele face a face, por toda a eternidade, na presença do nosso Deus, adorando ao Senhor, onde já não mais haverá pecado, onde já não haverá mais morte, mais luto, mais pranto, no lugar onde as primeiras coisas passaram, estaremos com Ele por toda a eternidade. O texto nos diz também que nós não iremos perecer, antes sim, condenados e separados de Deus, perecendo longe dele, porque é isso o que a distância de Deus faz com o homem. Aqueles que ainda se encontram distantes de Deus perecem, ainda que não tenham até a consciência disso, mas a distância de Deus faz isso conosco. Vivemos vidas enganadas, distantes do Senhor. Antes da graça, éramos escravos do pecado, inimigos de Deus, sem esperança, enganados, errados, destituídos, separados da glória e da graça de Deus. Mas a partir de Cristo, a promessa da palavra nos diz: não iremos perecer. Não precisamos temer isso. Agora, para vivermos essa promessa, segundo o próprio texto lido, nos diz que é necessário crer, para todo aquele que nele crê não pereça. É preciso crer no Filho amado, é preciso crer no Filho enviado,
É preciso crer no nascimento de Jesus. É preciso crer e entender o seu ministério, tudo aquilo que ele realizou. É preciso crer e entender os mistérios da cruz, quando ele se entrega, quando ele tem a sua vida entregue, o seu corpo partido e o seu sangue derramado, para que o homem fosse religado ao Senhor, para que o relacionamento do homem, antes quebrado e antes separado, agora fosse religado, e a partir de Cristo fomos reconciliados com o Senhor. Precisamos então pensar nisso, que Deus em Cristo nos reconciliou com Ele mesmo, através do sacrifício de Jesus. É dessa forma que você crê? A promessa bíblica é que não perecerão, mas terão vida eterna, aqueles que crerem dessa forma, aqueles que se entregarem a Jesus, entendendo a plenitude do amor de Deus manifestada em Cristo Jesus. Isso tudo porque Ele nos amou. E durante várias vezes, em vários textos, nós temos a expressão bíblica do amor de Deus pelo seu povo. E como disse, talvez esse seja o texto mais conhecido, que fala do amor de Deus. E o texto nos fala que Ele nos amou de uma tal maneira, uma maneira plena, uma maneira perfeita, uma maneira soberana. E nós precisamos entender isso, nós precisamos crer nisso. Você, eu, nós somos alvos do perfeito amor de Deus. Isso tem que transformar o nosso coração. É por isso que nós desejamos Feliz Natal. É por isso que nós estamos cantando sobre o Natal, relembrando essa história tão preciosa do nascimento de Jesus. Porque esse nascimento, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, são manifestações do amor de Deus por cada um dos seus. Foi por você, foi por mim, foi por aqueles que desde a fundação do mundo já haviam sido eleitos pelo Senhor, escolhidos por Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Pessoas escolhidas por Ele. Quando olhamos para a palavra do Senhor, quando olhamos para o ministério de Cristo, nós encontramos pecadores, doentes, impuros, pessoas de moral questionável, religiosos, ladrões, abandonados, entristecidos, pessoas cansadas, pessoas ansiosas, pessoas perdidas, pessoas inconstantes, pessoas cheias de medo, cheias de insegurança, tomadas por suas crises, pessoas que prometem e depois não cumprem, pessoas que dizem que hoje amam e amanhã se retratam, pessoas que hoje dizem, não, Senhor, eu nunca te deixarei, e amanhã choram amargamente pelas negativas declaradas, eu não o conheço. Pessoas assim como eu e você, pessoas comuns, que apesar de todo o seu pecado, apesar de todas as suas crises, apesar de todas as suas inconstâncias, foram alvo do maior e perfeito amor, alvo do melhor amor, o amor que transforma o nosso ser, o amor que faz toda a diferença, o amor que preenche todo o nosso coração. É nesse amor que você crê. Você precisa entender que você foi o alvo do amor do Senhor. E de que maneira Ele fez isso? Que tal maneira é essa que retrata esse amor? Há um pensamento que diz o seguinte, eu vou compartilhar agora com os irmãos. Se você fosse Deus, você dormiria sobre a palha, você beberia leite materno e usaria fraldas. Se você fosse Deus, eu não, mas Cristo sim. Ele deixou de comandar os anjos para dormir sobre a palha. Ele deixou de dirigir as estrelas para apertar o dedo de Maria. Quando
viu o tamanho do útero, talvez pudesse ter desistido. Quando percebeu como suas mãos seriam tão pequenas, quão suave seria a sua voz, quanta fome seu estômago sentiria, talvez ele pudesse ter desistido. Ao primeiro sinal do mau cheiro do estábulo, diante da primeira rajada de ar frio, na primeira vez em que arranhou o joelho, ou assoou o nariz, ou comeu pão queimado, quem sabe, poderia ter virado as costas e ido embora, quando viu o chão poeirento de sua casa em Nazaré, quando José lhe deu alguma tarefa para que ele a cumprisse, quando seus colegas de escola cochilaram durante a leitura da Torá, a sua Torá. Em qualquer momento, talvez Jesus poderia ter dito: chega, já basta, eu vou para casa. Mas ele não fez isso. Ele não fez porque ele é amor. Ele não fez porque, como diz a palavra do Senhor, ele amou os seus até o fim. Ele não o fez porque essa foi a tal maneira escolhida por Deus para nos amar, para nos salvar. Plano estabelecido por Deus desde a eternidade. Você é alvo do perfeito amor de Deus. Pense nisso, creia nisso. Você é alvo do perfeito amor de Deus. Que diferença isso tem feito na sua vida? Ele que abriu mão de toda a sua glória, ele que assumiu a forma de servo, ele que se esvaziou, ele que foi obediente e obediente até a morte de cruz. Mas ele que também ressuscitou, que voltou aos céus e está assentado à destra de Deus Pai, governando todas as coisas, até o grande dia em que ele voltará, para buscar a sua igreja, para resgatar o seu povo, para concretizar de maneira plena o seu plano de redenção. E nós aguardamos, ansiosos, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Essa foi a tal maneira escolhida por Deus para nos salvar. Essa foi a tal maneira escolhida por Deus para que Ele manifestasse o seu amor por você, por você, por você, por cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. É por isso que nós podemos e devemos celebrar com alegria o Natal. Ele é a razão da nossa alegria. Ele é a razão das nossas casas enfeitadas. Ele é a razão da nossa música. Ele é a razão do nosso abraço. Ele é a razão da nossa vida. Porque nós estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos afundados num tremedal de lama, mas Ele firmou os nossos pés sobre a rocha. Éramos escravos de Satanás, acorrentados ao pecado. Agora somos servos do Senhor, somos livres. Somos livres, libertos pelo nosso Deus. E não somos mais escravos. Agora podemos servir ao Senhor com alegria. Éramos inimigos do Senhor, mas agora nós somos chamados de amigos de Deus. Quanta razão, quantas razões nós temos para celebrar o Natal e para nos alegrarmos em Deus. Que seja Ele a razão da sua alegria, que seja Ele a razão da nossa alegria. É por isso que o Natal é feliz, é por isso que nós podemos sorrir, é por isso que nós podemos vibrar de alegria. Eu quero te convidar para mais uma vez, você repetir comigo, por quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que essa mensagem
abençoe o nosso coração e realmente traga muita alegria a todos nós. E mais uma vez, Feliz Natal. Amém.